Você está assistindo Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Bom, agora que você já está por dentro da programação dos economistas, vai acompanhar nosso bate-papo com Roselaine Cunha, mestre em filosofia, que veio aqui para falar com a gente sobre um tema tão abrangente quanto a educação, tão fundamental quanto, que é a ética. Tudo bem, Roselaine? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, em nome do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Obrigada. Muito bem, Roselaine, você é uma mestre em filosofia. Exatamente. E que vem dedicando seus estudos à questão da ética, aplicada à economia, aplicado às ciências em geral. Primeiro, o que te levou a fazer esse tipo de estudo? Em que pé que estão essas suas pesquisas, esse seu desenvolvimento em torno da questão da ética? Certo. Eu fui notando que no desenvolvimento da história da filosofia havia parâmetros éticos, onde as pessoas se seguiam isso, indo dos gregos, Idade Média. O que você vai percebendo é que no decorrer da história, principalmente modernidade, havendo uma flutuação ética. Isso vai acontecer o quê? Que os profissionais vão perder os parâmetros do que seria a ética clássica. E isso causa inúmeros problemas, principalmente porque é essa ética que vai construir o pensamento ocidental. E quando você vê que ela está se fragmentando, você vê profissionais que não sabem ao que se agarrar, né? Então, os meus estudos hoje estão voltados a compreender o que aconteceu com a ética na modernidade e quais os caminhos para solucionar esses problemas. Bom, então, o que aconteceu? Pelo que eu estou vendo, começou a haver uma tolerância maior, uma curva, né? Existe aqui a ética, não, mas isso aqui também pensando bem é ético e tal, foi se dando aqui de jeitinho e tornando lícitas coisas, na verdade, incorretas. Exatamente. Isso acabou acontecendo. Por que isso aconteceu, na sua opinião, Roselaine? O que acontece é que no período moderno, as sociedades elas vão se abrindo para novas culturas, novas etnias, e elas vão trazendo suas éticas. Só que você não tem um parâmetro de lê-las a partir da sua ética. O que aconteceu? O Ocidente ele vai captando novas culturas, ele vai tentando se adequar a elas, mas a tal ponto que ela se perde no meio dessa adequação. Perdeu a essência. Isso. Então ela se torna relativista. Tudo pode. Isso é ético aqui. Mas nesse mercado a gente pode alterar. Vamos nos adaptar. Só que essa adaptação pode ser muito perigosa, porque você acaba perdendo parâmetros de justo, injusto, bem e mal, que regeram por séculos o pensamento. Vamos dar um exemplo prático aqui do nosso país, do Brasil. Nós tivemos há muitos anos, aqui uns 20, 30 anos aí, a questão dos planos econômicos. Se sucediam os planos econômicos. Exatamente. Plano Collor, Cruzado, Real, vários planos econômicos. Sim. Muito bem. Você acha que nesses planos econômicos o aspecto da ética foi considerado como importante, como básico? Ou prevaleceu o objetivo em si que estava em jogo? Exatamente. O que aconteceu foi uma sucessão de governos que entenderam a lógica do mercado. O que é a lógica do mercado? É você pensar na mercadoria e no consumidor. Você não pensa no cidadão, você não pensa na pessoa. Ou então trata a pessoa como o produto final, o que é mais assustador ainda. Então o que aconteceu foi realmente um governo que sucedeu o outro, sem qualquer princípio ético, tentando pensar só nos fins. E para chegar a esses fins, realmente, a gente viu o que aconteceu no decorrer desses anos. Trabalhos sem qualquer ligação com o que acontecerá com o cidadão, principalmente da classe baixa, ou então só trabalharam para a classe média, ou depois só pensaram na classe pobre. A ética é para todos. Ela é cabível para se pensar de uma forma que ela vai ser aplicada como um todo, não para uma classe determinada, como a gente vem vendo. Ok. Bom, existem regras, né? Existem leis, existem aquelas coisas que prevalecem para todos. Como é que uma pessoa pode trabalhar hoje numa ciência, seja ela econômica ou outra, se ela fala assim, não, vai prevalecer a ética, eu não vou fazer isso aqui não bate com meus preceitos éticos, eu não vou fazer. Existe campo para você se rebelar contra certas coisas e agir de acordo com o que você pensa? Você não vai virar um ermitão? Exatamente. Como é que você vai fazer para viver? É um padre gritando no deserto, é sempre perigoso. Como é conciliar a realidade com essa sua preocupação? O que está acontecendo hoje? As empresas, elas estão constituindo éticas institucionais. Então, você vai entrar numa empresa e eles vão te dar um documento sobre ética. Então, o que está acontecendo? As empresas estão... Estatutos, né? Tem até um nome que as empresas dão para isso.
Ai, tem vários, tem simplesmente código de ética. Código de ética. Código de bem-estar na empresa. Então, o que acontece? Como o cidadão não está conseguindo se rebelar, e o profissional solitariamente não vai conseguir, as instituições hoje estão tomando para si esses princípios. Então, você entra numa empresa e lá terá esse código de ética que você terá que seguir. O problema é, se o profissional, ou da economia, qualquer profissional, não tiver preparado intelectualmente para saber o que é ética, como ela se desenvolveu, ele vai entrar lá e obedecer essas regras. Cegamente. Exatamente. E ética não é obediência, é discernimento. Você, por saber, vai saber agir de tal forma ou não. Agora, se entrando numa empresa onde há regras, então ele age porque tem medo da punição e não por ser um ser ético. Agora, eu vou fazer uma analogia aqui com a questão da qualidade. Política de qualidade. Sim. Nas empresas, aquelas regras todas ligadas à qualidade, elas estão relacionadas ao que se faz no resto do mundo. O Japão é um grande celeiro nesse aspecto. Sim. Será que nesses códigos, Roselaine, nesses códigos de ética, não se estariam também levando em conta preceitos básicos, coisas realmente irrefutáveis no campo da ética, que mesmo a pessoa obedecendo cegamente, ela vai estar agindo de acordo, pelo menos, com o que é correto, digamos, no caso da qualidade. Todo mundo sabe que a qualidade tem os 5S, tem várias teorias. Será que na ética também, pelo menos para dar um empurrãozinho, mudar o curso desse rio, o curso dessa história, não é válido ter pelo menos esse código? Sim, é válido. O problema é que esses profissionais entram nas empresas, eles assinam esse código, só que a empresa não dá um subsídio para ele entender o próprio código. E qual seria esse subsídio? Como faria recurso? Exatamente. A empresa dá mecanismos para que eles entendam o que é ética e aí eles vão entender por que eles estão obedecendo. Mesmo porque houve esse desvirtuamento que você disse ao longo dos anos, não é? Então, quando uma pessoa começa simplesmente a obedecer, é perigoso também, porque é uma obediência cega. Agora, se você dá parâmetros para ele compreender o porquê ele está fazendo dessa forma e porquê a empresa quer dessa forma, aí faz sentido. Não é assim, quero porque quero. Existe um sentido maior naquilo. Exatamente. É a construção do homem ético. O homem ético é que ele sabe o que deve ser feito. Não precisa simplesmente a empresa, através de um documento, ele vai saber que está certo isso. Agora, quando você não dá esse processo, as pessoas obedecem regras. Elas não são éticas, elas obedecem regras éticas, que é o que está acontecendo muito. Só para manter o emprego. Exatamente. Muitas vezes. Ok, você me diga uma coisa, como uma mestre em filosofia, você é uma filósofa, não é? Isso. Como filósofa, como é que dá para mudar isso daí, do ponto de vista acadêmico, na formação de profissões como a do economista? É possível, assim como as empresas estão tomando a iniciativa de criar seus códigos, você acha possível, na formação acadêmica e também na pós-graduação, eventualmente, introduzir esses conceitos? Você já deve ter disciplina sobre ética, não é? Sim, na economia tem, administração. Direito. Direito, claro, direito acho que tem uma grade extensa, é muito interessante. Agora, economia e administração são grades muito curtas, então não dá para desenvolver muito. É interessante o profissional da economia, que é uma peça-chave, tá, para uma sociedade plena, ele ir atrás desse conhecimento. Estudar um pouco sobre ética. Fora, né? Porque a gente tem um trabalho aqui no Brasil que é muito ligado assim, o que a academia está me dando. Então, tem uma necessidade de você procurar além da academia. E isso é muito importante para o profissional. Então, essa é a essência da sua mensagem. Olha, a ética sofreu aí perdas. Sim, tornou-se algo subjetivo ao longo do tempo. Exatamente. Mas é possível resgatá-la e praticá-la em profissões como a de economista e tantas outras que existem no mercado. Exatamente. Desde que se estude e vai atrás, né? E vai atrás desse conhecimento que está disponível, é realmente uma questão de ir atrás do saber. É uma matéria de estudo. Sim, muito interessante. Porque você vai perpassar história, filosofia, religião, tudo vai entrar em ética. Maravilha. Bom, Roselaine Cunha, mestre em filosofia, agradeço aqui a sua vinda ao nosso programa para falar desse tema tão interessante, que é a questão da ética nos negócios, ética na ciência, ética no dia a dia das pessoas. Tá, muito, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E é tudo por hoje. Termina aqui Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Mas na próxima terça estaremos de volta, às 10h30 da noite, aqui na sua TV aberta. Tenham todos um bom final de noite, uma excelente semana e até lá.